Junto, Rosa Salomão, mais um louvor para, em seguida, a gente ter aí o tempo da pregação da palavra do nosso Deus, juntamente com o nosso coordenador, o presidente Julião. Cumprimento. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Por gentileza, peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37 de Ezequiel. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, para não perder tempo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, só tu sabes. Então me disse: profetize para estes ossos. Então profetizei para estes ossos. Bem, o versículo 1 do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, ele é levado para o vale de ossos secos. No versículo 2, logo em seguida, Ezequiel ele é guiado por Deus no meio do vale. O vale de ossos secos é como fosse um cemitério, só que em vez dos ossos estar enterrados, eles estavam por cima da terra. No versículo 3, logo em seguida, quando o Senhor Deus e Ezequiel está andando sobre o vale, o Senhor Deus pergunta para Ezequiel, para testar a fé de Ezequiel, pergunta, aqui no texto está dizendo: homem mortal, será que é possível esses ossos reviverem? E Ezequiel respondeu em seguida: só tu sabes, Senhor Deus. Vou ler o capítulo 47 de Ezequiel, versículo 1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, a banda do sul do altar. Bem, o texto 37 de Ezequiel, ele vai interligar com o 47. O texto 37 de Ezequiel, como já foi explicado, Ezequiel ele é botado ali como uma aprovação. No versículo 2, Ezequiel dá a entender que Ezequiel ele não conseguiria dar o primeiro passo sem Deus ter guiado Ezequiel ali. Muitas das vezes queremos resolver nossos problemas com a força do nosso braço, mas muitas das vezes, por isso que a gente cai em tentação, acaba se desviando. Porque em vez de dobrar os nossos joelhos, em vez de buscar alguém que tenha mais experiência, alguém mais conselheiro, a gente tenta resolver o problema com a força do nosso braço. E Ezequiel ali, ele reconheceu que sem Deus, ele não daria nem o primeiro passo. No capítulo 47 de Ezequiel, ele recebe uma visão do Senhor, onde Ezequiel ele vê um pequeno fio de água saindo do lado direito da porta, e aquele pequeno fio de água foi se estendendo até virar um rio. E segundo o texto, só era possível atravessar aquele rio a nado. Bem, eu ando meditando nessa palavra do Senhor há uns 2 meses. E o Senhor Deus vem falando comigo a respeito sobre 3 pontos. O Senhor Deus vem falando comigo a respeito do processo, propósito e promessa, do capítulo 37 ao 47. Vamos lá. O processo de Ezequiel começou quando Ezequiel ele é levado no vale. O propósito de Ezequiel já começou quando Ezequiel ele já começa a dar o primeiro passo sobre o vale. A promessa de Ezequiel já começa no capítulo 47, aonde Ezequiel ele vê aquele pequeno fio de água se estendendo até virar um rio enorme. Eu imagino Ezequiel, ele vendo aquele rio. A Bíblia vai nos dizer que tudo que entrava naquele rio, se estava ferido, era curado. Eu imagino Ezequiel, ele querendo se aprofundar mais na presença de Deus. Eu imagino Ezequiel, ele pedindo para Deus para entrar naquele rio. Eu imagino o anjo medindo 1000 côvados de Ezequiel, dando os primeiros passos. Quando Ezequiel ele entra aos primeiros 500 metros, as águas já batem no tornozelo de Ezequiel. Quando Ezequiel ele entra mais 500 metros, aonde o anjo mede mais 1000 côvados, as águas já começam a bater nos joelhos de Ezequiel. Logo em seguida, o anjo mediu mais 1000 côvados e as águas já batiam na cintura de Ezequiel. Mas eu imagino Ezequiel dizendo: Senhor,
Senhor, só isso não me satisfaz. Eu preciso me aprofundar mais na tua presença. Eu preciso buscar mais. Eu preciso sentir mais a tua presença. Eu preciso estar submerso na tua presença. Eu imagino o anjo medindo mais 1000 côvados, Ezequiel entrando e Ezequiel ficando submerso, Ezequiel ficando completamente afundado na presença do Senhor. Eu creio que quando lemos esse texto, pedimos muitos para se aprofundar na presença de Deus, mas para se aprofundar na presença de Deus é preciso remover a pedra da frente. Sabe qual é a pedra? A Bíblia vai nos dizer que no terceiro dia o Senhor Jesus chegou no túmulo de Lázaro, se a memória não me falha. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro, eu imagino o Senhor Jesus dizendo: Lázaro, sai para fora. Eu imagino aquelas pessoas que estavam perto do túmulo de Lázaro dizendo: Senhor, não adianta mais abrir o túmulo. Lázaro já está 3 dias aí dentro, já deve estar podre, o corpo já deve estar entrando em decomposição. Mas eu imagino o Senhor dizendo para aquelas pessoas: eu vim até o túmulo de Lázaro. Lázaro pode estar morto, mas eu não vim em busca do que Lázaro está para oferecer fisicamente. Eu vim em busca do que tem dentro de Lázaro. Talvez você pode estar morto por fora, pode estar seco, pode estar sem vida, mas Deus ainda tem algo na tua vida. Quando tu menos espera, Deus ele age. A Bíblia vai nos dizer que o rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua de ouro para erguer a sua própria glória. A Bíblia vai nos dizer que quando o rei Nabucodonosor convidou todo o povo, toda a nação, para adorarem a sua estátua que ele levantou para erguer a sua própria glória, o rei Nabucodonosor, no livro de Daniel, ele havia citado que quem não se prostrasse perante a estátua seria arremessado na fornalha de fogo ardente. A Bíblia vai nos dizer que quando os instrumentos começaram a tocar, todos se prostraram, mas ficaram 3 jovens de pé: Misael, Ananias e Azarias. Aqueles 3 jovens cheios da convicção do Senhor, aqueles 3 jovens que estavam completamente afundados na presença. A Bíblia vai nos dizer que quando os instrumentos tocaram, o rei Nabucodonosor ainda deu mais uma chance, porque eu imagino que o rei Nabucodonosor, ele não sabia que aqueles 3 jovens estavam cheios da presença. Ou talvez aqueles 3 jovens não tivessem escutado os instrumentos tocarem, ou não tivessem prestado atenção no que ele tinha falado. Mas o rei Nabucodonosor avisou: se vocês 3 não se prostrar novamente, eu aquecerei a fornalha 7 vezes mais. A Bíblia vai nos dizer que quando os instrumentos começaram a tocar, todos se prostraram novamente, mas aqueles 3 jovens ficaram de pé. Eu imagino aquelas pessoas prostradas do lado daqueles 3 jovens, dizendo: se prostra, você será lançado na fornalha de fogo ardente. Mas eu imagino aqueles 3 jovens dizendo: eu não estou aqui para prostrar, para servir homem, eu estou aqui para servir o Deus, e eu não irei me prostrar perante mão de homens. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Nosso Deus é fiel e maravilhoso, né? Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Mateus Roberto, né? Que está bem